Então, Adi, como que você se sente estando aqui no espaço homenageando João Turim, no Memorial Paranista, e justamente falando sobre essa semente, né, de Turim que tem dentro de você? Bom, Vitor, para mim é uma alegria estar aqui com você, porque para mim Turim é muito mais que um artista, ele foi um exemplo. Ele é para mim o pai Pinheiro, que a gente tem no estado, né? E saber do amor que ele plantou em meu coração através do trabalho dele. E saber do quanto você gosta de tudo isso, né? Não é à toa que você está aqui comigo. Eu me sinto pega no colo hoje, sabe? Tá conhecendo, assim, sendo recebida pelo Memorial, né, de Turim, que é chamado hoje Memorial Paranista, né? Eu conheci a obra do Turim quando esse livro aqui ainda nem tinha sido publicado. Elizabeth Turim foi sobrinha dele, né? Ela é sobrinha dele. Ela lutou fervorosamente para defender a obra do tio. Como ele não tinha familiares, né, filho, esposa, essa sobrinha foi quem mantinha o trabalho dele através do museu Casa João Turim, que era da prefeitura e tal. E na época que eu estudava na Belas Artes, né, a escola que foi fundada por ele, me pediram, a professora Alice Araújo, que era a professora de História da Arte, ela pediu para fazer uma pesquisa sobre o trabalho dele. E me mandou ir lá fotografar, e eu achei, nossa, que saco, meu Deus, né? Naquela época não tinha nada digital, tinha que ser meio, né? E eu lembro que eu estava meio sem vontade, assim, na hora do almoço. A Elizabeth me deixou entrar, coisa assim, né? E aí, quando eu vi aqueles trabalhos, eu fiquei em choque. Daí perguntei se ela podia me ajudar a entender o que era tudo que eu estava vendo, né? Porque não era assim... A escultura de um bicho, aquele animal, ele tinha alguma coisa muito maior comigo. E eu não entendia o que era. Hoje, né? Feito 30 anos da minha arte, e Turim sempre esteve influenciando tudo que eu criei, eu entendo que era muito mais do que uma onça. Daí eu comecei a mergulhar fundo nesses entendimentos, para dentro de mim e para tudo aquilo que eu via. E agora, né, eu decidi morar no Reis, terra nativa de Turim, e eu consigo compreender uma das esculturas mais bonitas que ele fez, que é a que está aqui na frente do memorial, que eu lembro que uma vez eu li, mas eu não vou lembrar onde, sabe? Que ele interpretou nas onças a silhueta da montanha, porque ficava contado para quem, né? Turim nasceu lá, morou lá, viveu lá no Reis, que as onças brincavam no quintal da casa dele. Então, imagine, né? Uma criança brincando, sei lá do que, de carrinho, não sei do que ele brincava na época, né? E de repente se depara com uma onça, não era um gato. Né? Então isso eu acho que deve ter assustado e encantado a ele, de tal forma que ele cria na arte dele essa homenagem para o Marumbi, que é a maior montanha que a gente tem, que é da Serra do Mar, que é pertencente ao município de Morretes, né? Essa iniciativa desse vídeo é falar sobre Turim e as sementes dele, né? Eu chamo de sementes benditas, porque só quem bebe daquelas águas, daqueles rios, que compreende a grandiosidade dessa parte do estado. A nossa Mata Atlântica, a Mata das Araucárias, a beleza dos rios, essa montanha imensa que tem lá. E esse vídeo ele é uma iniciativa minha, que eu propus para a Lei Aldir Blanc, que a Prefeitura da cidade recebeu do governo federal, né, um recurso para repasse, né? Então, meu vídeo foi aprovado e eu pensei em você, que é um pinhãozinho meu. Então, justamente falando assim, dessa parte das sementes, qual que é a influência do Turim nas suas obras? Bom, depois daquela pesquisa para professora, no último ano de faculdade, eu recebo um convite para fazer um trabalho de arte, um monumento para a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, para homenagear os 140 anos do Poder Legislativo. Isso era em 1995, faz tempo. E eu crio
desenho, interpretando, né, a pinha e o pinhão, que acaba sendo uma forma, um ícone meu, né? Eu não fiz uma cópia do Turim. Eu reli a influência do que é o pinheiro, o pinhão e a pinha. E a miniatura desse monumento eu executei durante uns 10 anos, foram 1000 peças. E elas estão espalhadas pelo mundo. São 170 raízes que contém esse pinhão, né? Então, talvez uma gralha. Mas a conversa no azul da gralha. E Turim, ele me influenciou a tal ponto de que eu senti necessidade de fazer uma homenagem a essa árvore que foi palco da minha infância, né? Porque eu passei muitos anos da minha infância em Castro. Eu criei um jogo de xadrez para homenagear a árvore. Então esse jogo se chama O Jogo da Mata, é o xadrez das araucárias, né? Então, são 32 peças, elas são esculpidas em pedra-sabão e elas representam a pinha, o pinhão, o pinheiro, a gralha, que é o animal do jogo, que é o cavalo, e o mito da mata, que eu chamo assim, né? Que é o curupira, que seria o bispo do tabuleiro. Quando esse livro foi publicado, eu devorei essa história inteira e pude compreender que Turim deixou um compromisso que foi escrito, que quando eu li isso era muito mais do que criar obras bonitinhas. Eu tinha que contar uma história, eu tinha que manter vivo aquilo tudo, né? Então é o que eu trago para a minha essência de artista e procuro continuar contando a história do Estado, que é o Paraná, né? A nossa árvore da araucária, nosso símbolo maior. E eu tenho certeza que por onde eu passei, pessoas que conheceram esse meu trabalho, de certa forma, puderam compreender e valorizar o que é a araucária, né? Essa nossa árvore, que para mim é tempo. Por isso ela tem sementes benditas, né? Quando a gente caminhava no centro da cidade, olhava as calçadas do Petit Pavé, tudo que você vê, em qualquer lugar que você olhe, desenhos, são desenhos criados também por Turim, que ele não só esculpiu, ele também desenhou e pintou. Então a natureza da nossa araucária enfeitiçou, né? E eu espero que isso continue vivo no teu coração. Toda certeza, nós somos apaixonados por Turim e por toda a arte paranaense, né? O que a araucária representa para você? Para mim, a araucária, ela representa coisa de força, sabe? Eu vejo uma araucária e eu vejo ele, parece que é um símbolo de resistência, porque o momento que a gente está passando, de muita devastação da floresta de Januário. Então eu vejo ela como um símbolo de resistência. Até uma vez eu fui ter um quadro nas suas aulas, que era justamente o rei, né? Que era a araucária ali, como se fosse uma majestade. Então também é isso. A araucária, ela representa o poder, a força da natureza do nosso estado. Uma das cenas que mais me encanta é a época que as pinhas estão maduras. Certa vez eu tive essa felicidade. Eu fui num lugar que tinha araucárias muito velhas, era uma araucária fêmea, tem as pinhas. Eu deitei no pé da araucária, olhei para cima, bateu um vento e começou a chover pinhões. Foi um dos momentos mais especiais que eu vivi com a natureza, sabe? Uma das cenas que me enfeitiçou muito na escultura do Turim e no araucária era olhar para o topo do galho e ver as bolas, que eram as pinhas maduras. E o galho fica cheio das bolas, só que a gente não percebe porque é um verde com verde. Se tiver um olhar treinado para ver, você percebe quando o pinheiro é macho e quando o pinheiro é fêmea. A fêmea, ela tem os braços mais para baixo por causa do peso levemente arqueado, né? E eu percebi numa pinha uma matemática bem curiosa, porque a quantidade de pinhões que tem dentro de uma pinha, ela obedece
a progressão geométrica. Eu fiz esse cálculo quando criei o jogo de xadrez. Porque o jogo de xadrez, quando foi criado, né, a ideia do jogo, ele são 64 casas, 32 brancas, 32 pretas, 16 peças para lá e para cá. Então tudo vai pela simetria, né? Os peões são os pinhões, o cavalo é o pássaro, né? Que guarda o pinhão, ele não planta. A gralha guarda o pinhão para comer depois. Só que eu acho de uma sabedoria tão linda, por isso o meu jogo se chama o jogo da mata. Uma mata de araucária, ela tem nativa, erva mate, gavirova, tem tanga, tem outras árvores. E numa chácara lá na Lapa, que eu convivi, eu vi no meio das árvores de gavirova um pinheiro plantadinho ali, o outro sempre protegido pela mata inteira. Então, o rei no jogo de xadrez, ele é a peça mais frágil que tem no tabuleiro, porque todas as peças protegem o rei. Dizem que é o rei. Ele é o nenê. Ele é o pinheiro broto, que precisa de toda a proteção da mata. E eu gostaria de pensar que a gente tem que proteger o rei. Se fosse no tempo medieval, nós humanos hoje precisamos proteger o rei pinheiro, que brota pequeno, né? Quando ele cresce frondoso, bonito, ele vai demorar em torno de 20 anos para dar a primeira pinha. Ou seja, você está com 19. Tua pinha só viria no próximo ano. Se for fêmea e se houver polinização. Como se precisa ter um pinheiro macho por perto. Pelo vento, isso acontece. Então, se eu plantar um pinheiro fêmea sozinho, na minha cidade nunca vai nascer uma pinha. Ele precisa de muitos. A mata de araucária, se você olhar de cima, eram círculos. Eu não consigo conceber o desenho disso aqui ser muito lindo, né? Porque o pinheiro maior que tiver na região, ele derruba as pinhas, ali próximo nascem outros que derrubam. Então, ela vai se refazendo num ciclo. Hoje não mais por conta do desmatamento, né? Então vamos voltar ao jogo. Pinheiro e broto é o rei. Os peões são os pinhões. Em maior número no tabuleiro e em maior quantidade numa pinha, né? Quantos pinhões vêm de uma árvore, né? A menina do tabuleiro, que é a rainha, é a pinha. Então, a peça é uma pinhazinha desse tamanho. Então, a torre que fica nas extremidades, ela está lá com seus braços abertos, defendendo a mata. É a torre. Para mim é o pinheiro velho, né? Dele cai a pinha, que caem os pinhões, né? Então as sementes benditas. E nessa história inteira faltava eu entender quem seria o bispo do tabuleiro. Eu demorei 4 anos maquinando quem seria o bispo. Eu não podia botar um padre jesuíta no meio da mata, porque ele não queria fazer isso. O bispo é do jogo original, né? Tinha que ser algo da araucária. E um dia, conversando com uma pessoa que me incentivou muito o meu trabalho, o professor Arthur Bartelmes, já é falecido, eu contei para ele a minha ideia do xadrez e ele disse assim para mim: você sabia que o Curupira, a lenda do Curupira, é a única lenda original paranaense? Ele tinha os pés virados para trás para fugir dos caçadores, subir nas araucárias e derrubar as pinhas. E eu falei, é ele. Então, o Curupira tem os pés para trás, quando for montar o jogo, os pés têm que ser virados. E então, está montado o jogo da mata. E na forma de poema, eu procuro explicar como é o jogo, como é a mata, né? Então, esse jogo eu fabriquei mais de 1000, tem 10 anos. Foi vendido para, sei lá, não sei por quem. E é com muito amor que eu conto essa história.
são as sementes, né? Então, o que eu espero dessa história, né? Que a nossa natureza consiga se manter um pouco, né? Para que as pessoas saibam o que é a maracária, como ela funciona. O tabuleiro vem também para tentar mostrar a importância da arte, do raciocínio lógico, né? Através do jogo, da nossa natureza, né? E estar aqui hoje dentro do memorial é algo indescritível, é uma grande emoção. Eu acho que há muito tempo eu não me emocionava assim. E fico feliz que a próxima semente será você que vai plantar. Muito feliz também. Sim. Olá amigos, olá amigas, eu estou aqui com a minha grande amiga, essa artista, escultora, Adriane Miller, pessoa que eu conheço já há alguns anos e que tive o privilégio de, ao lado dela e contando com a sabedoria e o conhecimento dela, nos anos de 1993, no ano de 1993, implantar na Assembleia Legislativa um monumento, instalar nas dependências do Poder Legislativo do Paraná um monumento utilizando o pinhão paranaense como símbolo dessa escultura. O pinhão paranaense foi ali colocado para que celebrássemos, né, Adriane, os 140 anos da emancipação política do Paraná, da criação do Estado do Paraná. Eu era naquela ocasião o presidente da Assembleia e a Adriane, minha amiga, se dispôs a fazer esse trabalho. Então hoje lá nas dependências, no pátio da Assembleia Legislativa, nós temos um monumento que é visitado por todos aqueles que vão ao Poder Legislativo e que reverencia os 140 anos da história da criação do Estado do Paraná. Mais adiante, né, Adriane, surgiu o Pinhão de Ouro, né? Uma escultura também feita pela Adriane para a Assembleia Legislativa, para o Poder Legislativo, e que se transformou no símbolo do Poder Legislativo. Todos aqueles que visitam a Assembleia Legislativa, as autoridades brasileiras, as autoridades estrangeiras, embaixadores que visitam a Assembleia, sempre levam este símbolo do Paraná, símbolo do Poder Legislativo, que é o Pinhão de Ouro, também uma criação da Adriane Miller, essa escultora minha amiga de muitos anos, que deixou suas marcas nas dependências do Poder Legislativo do Paraná e no Brasil afora com o seu trabalho. Portanto, Adriane, parabéns a você. Você lembra quando eu apresentei o modelo que eu fiz feito a perna de barro? Lembro, porque foi um momento muito agradável, né, que a gente teve e que felizmente fez com que a nossa amizade se firmasse ainda mais e que permanecesse ao longo dessas mais de 3 décadas que nós já somos amigos, né? E que juntos temos produzido boas coisas, boas marcas que eu chamo, sabe, Adriane e amigos e amigas, de heranças benditas que nós deixamos para a humanidade. O Pinhão de Ouro, que existe nos mais diferentes lugares. Eu mesmo tive o privilégio, nos anos 2000, quando fui a Coimbra, na Universidade de Coimbra, lá em Portugal, de encontrar na sala do reitor o Pinhão de Ouro que ele tinha ganho, ele tinha recebido quando visitou a Assembleia Legislativa do Paraná. Então essas coisas marcam positivamente para mim e sei que marca positivamente para a Adriane, artista, escultora, mas acima de tudo uma amiga que muito prezo e que tanto carinho tenho por ela e pelo seu trabalho.